Queridos, saudação de paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja contigo em todo o teu caminhar. Nesta noite, nós iremos falar um pouco sobre o Mishkan. O que seria o Mishkan? Seria o tabernáculo de Moisés. Do capítulo de número 25 até o capítulo de número 31, 32 do Êxodo, nós temos as descrições do tabernáculo, a unção de Arão e seus filhos, a separação para o ofício sacerdotal. Nós temos a descrição das mobílias do tabernáculo e o ritual sacrificial. Embora no livro do Êxodo nós não tenhamos aí uma especificação de quais são os sacrifícios que estão sendo apresentados dentro dos níveis de sacrifícios, que nós vamos encontrar apenas no livro do Levítico, mas nós temos aí uma prévia, eu irei pincelar para vocês agora. A primeira situação é a motivação de Deus para com o tabernáculo. Para isso, o primeiro ponto que nós devemos analisar é o ponto etimológico. O que significa a palavra tabernáculo? Analisar sempre a etimologia das ajuda demais a chegar a um denominador mais, digamos assim, exato, mesmo que nós consigamos ter uma dimensão maior de conhecimento, sem dúvidas é mais exato. Então, a palavra Mishkan, que quer dizer tabernáculo, na nossa tradução, fala de habitar, ou seja, está no meio. A ideia do tabernáculo, a princípio, vale ressaltar isso aos senhores, é Deus no meio do povo. O Eterno caminhando com o seu povo. Ele andava com o povo. A Bíblia Sagrada nos relata que de dia tinha uma nuvem e à noite tinha uma coluna de fogo. Mas Deus, ele quer elevar o nível da revelação progressiva. Por quê, professor? Porque a partir de agora nós teremos as nuances do tabernáculo de Moisés. E estas nuances, elas nos dirigem a uma compreensão bem mais ampla daquilo que realmente o texto bíblico quer dizer no quesito tipologia. Dentro do nível de interpretação judaico, nós estamos dentro de um nível mais elevado, porque busca sentidos, não sentidos ocultos, mas buscam explicações um tanto mais elevadas dentro do campo místico da interpretação. Então, o nível interpretativo, que para nós é a tipologia, dentro do campo do judaísmo, seria o nível místico de interpretação. Algumas nuances devem ser categoricamente distinguidas uma das outras. Primeiro, o culto sacerdotal, o culto do tabernáculo, os sacrifícios do tabernáculo, não são materializações cristológicas. São ou tipologias, do grego sombra, prefigurações. Então, tudo que nós venhamos comparar com Cristo no tabernáculo não é Cristo revelado, é Cristo tipologado. Então, nós precisamos ter esta coerência ao analisar este nível de interpretação. Se eu digo que o altar de bronze, que aponta para a justiça contra o pecado, é Jesus, eu estou indo contra regras de interpretação, como também a própria revelação progressiva.
Então, tudo é sombra, como o próprio Paulo escreve. É um tipo, é uma tipologia, não é literal. Então, a revelação ela vai progredindo com o tempo. Vale ressaltar isso aos senhores. Entrando dentro do tabernáculo, o tabernáculo ele é dividido pelo menos em 3 partes. Em paralelo com o templo de Salomão, ele é bem menor, muito menor mesmo. O tabernáculo ele possui o átrio, ele possui o santo lugar e ele possui o santíssimo lugar. Então são 3 níveis de intimidade. Se Deus está no meio do seu povo, através do tabernáculo, se Deus está tabernaculando no meio do arraial de Israel, os hebreus, e o Eterno, estando ali, ele busca se relacionar com seus filhos, nós temos, então, 3 níveis de relacionamentos aqui. Nós temos o átrio que assiste toda a massa sacerdotal, ou seja, os sacerdotes mais simples permeavam, frequentavam o átrio. Nós temos o santo lugar, onde uma minoria de sacerdotes frequentavam, e nós temos o santíssimo lugar, aonde só o sumo sacerdote podia entrar. Então você já percebe que nós temos níveis de intimidade, níveis de presença. Não é para qualquer um. No átrio, nós temos algumas mobílias. A primeira mobília que você encontra após cruzar a porta do tabernáculo chama-se altar de bronze. O altar de bronze aponta de forma tipológica para o sacrifício justificador de Cristo. Anota na Bíblia aí. Isaías capítulo 63, versículos 1 ao 3. Sou eu quem falo em justiça e tenho poder para salvar. No altar de bronze se imolava o cordeiro e retirava o sangue por inteiro em uma bacia. O cordeiro era escalado no altar. Logo após ele era assado no altar e era comido. Eu não estou falando de níveis de sacrifício ainda, estou falando apenas do culto corriqueiro. Então a justiça, a justificação é o primeiro passo para que tenhamos acesso à presença de Deus. Então, quando eu entro no tabernáculo, o primeiro local por onde eu devo que passar é pelo Calvário. Por que, professor, pelo Calvário? Porque não há justificação sem Calvário. Primeiro local, Calvário. Segundo lugar que se passa, regeneração. Após você passar pelo sacrifício do Cordeiro, após você passar pela justificação através do sangue do Cordeiro, você agora vai passar pela pia de bronze, aonde você vai lavar-se. A pia de bronze aponta para o batismo nas águas, um novo nascimento, nascido da água e do Espírito. Já tendo sido justificado, você passa pelo lavar do Senhor Jesus. Ainda no átrio, você passou pelo ato de justificação, agora você passou pelo ato do batismo e aumentando a tua intimidade com o Eterno, agora tu entra no santo lugar. Ao entrar no santo lugar, a primeira coisa que tu encontra, o primeiro utensílio que tu encontra é o candelabro.
que aponta para a unção do Espírito Santo e seu fogo purificador. Também tipologando o batismo com o Espírito Santo. Passando por ali, tu tem também a mesa dos pães da preposição, aonde aponta para a congregação, o congregar-se, o cercar a mesa, 12 pães, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 fundamentos do céu, 12 portas, 12 tronos, apontando para a igreja, apontando para a coinonia congregacional. Após você passar pela mesa dos pães, você encontra o altar do incenso, onde a tua intimidade com Deus vai aumentar. Por quê, professor? Porque o incenso significa oração. O texto de Apocalipse diz que o anjo chegou com o incensário nas mãos, cheio de incenso, que é a oração dos santos. A oração é o único mecanismo existente que pode fazer com que você tenha uma intimidade maior com Deus. O próximo passo é cruzar o véu. Porque dentro do Kodesh HaKodeshim, que é o Santo dos Santos, está Aron HaKodesh, a Arca da Aliança. E ali não se entra qualquer pessoa, somente o sumo sacerdote. Foi este véu que rasgou quando Cristo subiu ao Calvário. Quando ele gritou Tetelestai, o véu se rasga, abrindo-se o acesso para que nós possamos nos achegar ao Eterno. O maior nível de presença está dentro do Santíssimo Lugar. Se você não chegar a passar por todas as fases, você não chega no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar aponta para o trono do Eterno, o trono do Altíssimo, a morada do Eterno. Para tudo isso, você tem que percorrer o Calvário. Você tem que passar por todos os processos. É quando a nuvem desce sobre o tabernáculo, o sumo sacerdote está com sangue na mão, porque no céu ninguém entra sem sangue. O sangue da justificação é o principal utensílio, a principal causa da nossa entrada no céu. Com o sangue numa bacia nas mãos, ele cruza o véu. E ao chegar diante do Eterno, diante da Arca da Aliança, ele derrama o sangue sobre o propiciatório. Deus recebe a oferta. Uma coluna de fogo desce sobre o tabernáculo. Ninguém fica de pé. Todo o povo grita lá fora: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Terminado todo o ato sacrificial, e eu ainda vou explicar cada sacrifício para vocês em uma outra aula, o sumo sacerdote sai dali de dentro. Ele grita: perdoados estão os nossos pecados. Esta foi a aula sobre o tabernáculo. Eu acho que você conseguiu colar aí pontos de confluências com o Calvário, com a cruz. E, sem dúvidas, essa aula vai te edificar. Pregue isso, pregue Calvário, pregue a presença, pregue a cruz, que Deus vai te usar na terra. Deus te abençoe e até a próxima aula.